Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para vocês. Direto da Costa Oeste, trazendo informações para você estar acompanhando a gente aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Don't go away, stick around. Muita coisa pra gente conversar aí, vamos lá então. Bom, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, ingressou uma ação civil pública contra o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, que deu umas pedaladas aí. Pedro Parente, por improbabilidade administrativa da ação contra a anulação do pagamento de 600 bilhões de dólares para os norte-americanos, ou seja, cerca de 2,2 bilhões de reais que a estatal fez em maio desse ano ao banco JP Morgan. Deixa eu explicar um pouquinho para você. JP Morgan é um banco antigaço. Os Morgan foram uns dos fundadores na criação do Federal Reserve, juntamente com o Chase. Então, depois de 2008, quando teve a crise bancária, não foi crise financeira, essa crise foi proposital. O que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Barack Obama pegou o GDP, que é o Produto Interno Bruto, com 17, ele gastou 19 só no ano, em 2008. 19 bilhões. Então, onde o JP Morgan fez a fusão com o Chase, ou seja, o Chase se acoplou com o JP Morgan. Então, a gente vê a transação autorizada pelo Parente e o sócio, presidente do Banco do Brasil, José Meneses Barringueri Neto, que na época era ainda o presidente do Banco do Brasil, e este gesto revela um conflito de interesse. Ou seja, o que está acontecendo? A ação contra a anulação do pagamento de 600 bilhões que a FUP está querendo fazer foi paga em maio para poder antecipar a quitação de uma dívida que só venceria em 2022. Dá para entender então a sacanagem aí do conflito de interesse? É a própria contradição do sistema entregadorismo. Então a gente vê aí que o Pedro Parente tem que ser investigado, ele tem que ser aberto uma CPI para que ele possa ser aberto seus sigilos bancários, tem que ser colocado against the wall, contra a parede, porque ele levou em todas as transações que ele fez, como já expliquei para vocês, da venda da estatal de uma planta do pré-sal de Carcará, da Suape também, que eu expliquei para você, com um valor de 5 dias de faturamento. A planta de Carcará foi entregue para uma estatal da Noruega. A gente sabe que a Noruega tem várias plataformas, várias plantas de petróleo e está aí acionada no mercado internacional. Então, tudo isso que aconteceu tem que ser investigado, porque todas essas privatizações ilícitas com antecipação de pagamento, que o próprio Pedro Parente fez também, juntamente de Sérgio Moro, dos 10 bilhões para acionista, para poder entregar ao capital estrangeiro, a gente tem que fazer uma análise e refletir sobre isso. Tem a congruência da elite dominante, dessas pessoas que foram vendidas. Então, essa antecipação significa o quê? Uma pedalada, que ele antecipou uma dívida que ia vencer só em 2022. Então, tem que ser investigado, ele tem que pagar, tem que ser aberto o sigilo bancário, contas que ele está com certeza ele mandou dinheiro em companhias offshore, está nadando no dinheiro, entendeu? O Ivan Monteiro também fez transações secretas, o que está substituindo o Pedro Parente. Ele era o coordenador financeiro da Petrobras nas operações, então ele fez transações secretas para entregar gasodutos aos imperialistas. É incrível como o pessoal troca a salvação, troca a sua origem, ele se vende pelo prato de leitilha para poder dar início a corrupção que não é passiva. Passiva é essa que o Main Street mostra aí no Brasil. Então o novo presidente da Petrobras está ocultando informações da privatização de 90% da nova transportadora do Sudeste, deixando claro que é mais um agente
que atua para rifar nossos recursos ao capital estrangeiro. Então, qual que é a função? Ele é braço direito do Pedro Parente, já estava tudo montado, a carta preparada, é claro, eles têm agenda, Serra faz isso, o Aloysio, que é o ministro das Relações Exteriores, faz isso, Michel Temer traz as informações como informante, Sérgio Moro no judiciário, junto com a galera dela, o Bretas, enfim, vai até 4 comprado e assim vai, o judiciário que faz as decisões políticas agora no Brasil. Então, cada um no seu respectivo quadrado, entendeu? Então, em maio de 2016, aliás, começaram as negociações da Petrobras contra a canadense Brookfield. Isso foi logo depois que a Dilma saiu, entendeu? Com a venda dos ativos de 90% dessa transportadora do Sudeste. Um importantíssimo gasoduto ali na região. Então, Monteiro, o que aconteceu? O Monteiro, ele que é o braço direito nas relações, das negociações enquanto diretor de relações com investidores, das declarações da Petrobras, muitas informações, inclusive sobre os valores de negociação, foram omitidos. Então, o que aconteceu? O valor revelado dessas privatizações chegou a quase 6 bilhões de dólares. Então, o CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, moveu um processo contra Monteiro pela irregularidade das negociações, alegando que a omissão de informações estaria favorecendo a canadense Brookfield. Então, a gente vê aí mais passivo que são vendidos como ativo e assim vai fatiando todos os setores estratégicos, como já expliquei para você. Então, o processo foi encerrado em 2017, quando o Monteiro paga R$200 mil à Comissão de Valores Imobiliários. Então, é que cuida também das corretoras de valores imobiliários em todas as transações do mercado financeiro no Brasil. Então, isso fica claro que Monteiro é mais um agente do mercado que atua para privatizar os recursos naturais, setores estratégicos, como eu já falei para você, para poder atenuar a indignação da política de preço das gestões da Petrobras. Então a gente não vai entrar muito em detalhe, a gente está vendo aí que é mais um pau mandado, que eles vão dando continuidade, entendeu? A gente vê que também o Michel Temer também reduziu o aumento do salário mínimo, e é triste a gente ver a situação do país e não há uma grande mobilização. A última que nós tivemos foi o quê? Foi a dos caminhoneiros, que deixou ainda algo no ar a indesejar. Então, o Brasil está caminhando no caminho de um retrocesso, na década de 80, e a gente vê aí a improbabilidade de um PIB dar uma aquecida nesse ano. Então, Temer reduz o salário mínimo, mais uma vez, a gente está vendo que a balança comercial também está subindo, o dólar chegou a 3,85, é triste a gente ver a situação, por vários fatores, a gente sabe muito bem, mas o mais importante é que todo golpe, além de ser fatiado o setor estratégico, que é a riqueza do país, eles também atacam contra a população. Então, o golpe contra os trabalhadores e aposentado pensionista, após Michel Temer rejeitar, né, aí ser rejeitado por mais de 90% dos brasileiros, reduz a previsão do aumento do salário para 2019. Então, não existe. A pauta, qual que é a pauta? Cortar gastos e não aumentar impostos. É isso que eles querem. Existe uma fórmula para poder fazer isso, mas eles jamais vão fazer o que deve ser feito para cortar privilégio, principalmente do quê? Principalmente dos rentistas, das pessoas que vivem do rentismo, o sistema financeiro no Brasil. Então, só para você ter uma ideia aí, o Brasil está sofrendo porque a alta do dólar, o Fed aqui puxando para dar uma desacelerada, como já expliquei para vocês, uma desafogada da economia, sobe os juros, a gente vê que está tendo fuga, só os países submergentes que estão tomando na cabeça, somente aí, ó, já tiraram mais de 12 bilhões de dólares em maio, fuga de recursos é o maior que já nós estamos tendo desde a época, uns 2, 3 anos atrás. Então, os países emergentes tiveram saída líquida de capital estrangeiro na base, aí, num patamar de quase 13 bilhões em maio, e é a maior fuga desde 2016. Então,
Quanto à eleição de Donald Trump, gerou instabilidade global. A gente vê que está tendo taxação, uma guerra comercial, principalmente com a China. Eles querem bater de frente com a China. Então, segundo o relatório do Instituto de Finanças Internacional, o IIF, a gente fala, né? IIF, na sigla em inglês, a saída de recursos deve ser uma... Então, o que está acontecendo é uma combinação de fatores da hegemonia política norte-americana com problemas de financiamento externo, no caso da Argentina, que teve desvalorização da moeda, a Turquia e a paralisação dos caminhoneiros no Brasil. Então eles vão querer jogar a culpa no governo anterior, vão jogar a culpa agora, é sempre assim, os caminhoneiros param, a culpa é do PT. Agora existe essa fuga de capital, a culpa é dos caminhoneiros. E assim vai sucessivamente que teve no Brasil. Então, uma nova rodada de tarifa dos Estados Unidos, ameaças de retaliação das incertezas da política da Espanha também da Itália, que levam à valorização da moeda norte-americana. A gente está vendo a situação também da Argentina, e a economia mundial vive um cenário de aumento de juros e uma valorização da moeda norte-americana. Então a gente vê aí que com isso a entrada líquida de recursos dos mercados dos países submergentes desde o início do ano passado já caiu 46 bilhões, muito abaixo de 134 bilhões registrado no período de 2017, segundo o IIF, sinalizando que as moedas dos emergentes pode continuar sendo desvalorizada. A gente viu aí que o peso argentino recuou 25%, quase 26%. A gente está vendo também que a lira turca, lá na Turquia, quase 18%, e o real teve uma desvalorização de 14%. Você que está assistindo aí, às vezes a gente não percebe. Além de a gente pagar imposto, se você está com R$100 na carteira, você tem que 80% de desvalorização, você tem que colocar o câmbio também, os juros e a desvalorização aqui do câmbio. Então, e a inflação que é eminente. Então, na realidade, a gente está pagando para poder sobreviver. Se gasta mais do que é ricardo. Então a gente está vendo essa fuga de capital e no próximo vídeo a gente vai trazer uma informação se o Lula pode ou não pode ser candidato, mesmo ainda tendo na cadeia. Espero que eu possa ter te ajudado. Don't go away, my Portuguese is gonna be broken. Mas a gente vai melhorar um pouco e a gente está aí para poder te ajudar da melhor forma possível. A gente se vê no próximo vídeo. Robert for International Pulse Research. Stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.